Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. 1h45 em nossos estúdios já está Eliezer Rodrigues. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Lívio Galeno, tudo ótimo, uma ótima tarde aos nossos queridos telespectadores. Eliezer, 5h15 de transmissão ao vivo aqui pela tela da Udia TV. Talvez tenha sido a maior cobertura das eleições de 2020 do estado do Piauí. Foi forte, hein? Tá cansado, meu irmão? Com certeza. A circunstância foi um pouco adversa aí, essa dificuldade, TRE, essa né? baixa eficiência na alimentação do site do TRE com os resultados da apuração, mas resistimos e fizemos aqui um ótimo trabalho. 5h15 entra para a história da imprensa e do jornalismo como realmente uma das maiores coberturas das eleições de 2020. Eliezer, quero começar te perguntando, na realidade, como é que foi a tua experiência de voto? Você enfrentou fila, você encontrou alguma dificuldade para chegar até o seu local de coleta de voto? Como foi a sua experiência particular como cidadão? Tranquila, Lívio Galeno. Tivemos uma facilidade em ter acesso ao nosso local de votação. Claro, previamente baixei o e-título, pesquisei em alguns sites se não teria mudado o meu local de votação, porque nem sempre é o mesmo todos os anos. Então eu percebi que teve uma mudança e eu já sabia também onde ficava o outro local e já fiquei atento. Respeitei o horário da prioridade dos idosos, fui após as 10 horas da manhã e realmente a situação era muito tranquila ao ponto de passar uma imagem de grande abstenção. O que não se confirmou. A abstenção manteve a média histórica de 20%, como é em vários pleitos municipais, nos últimos, nos mais recentes, é esse mesmo percentual de abstenção. Aquela previsão acima de 30%, que bom que não foi cumprida. Esta foi uma eleição totalmente atípica, marcada pela convivência com a pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, o clima foi de total tranquilidade pelas zonas eleitorais aqui de Teresina, como já nos relatou Eliezer Rodrigues. Nós temos também um material sobre este assunto e você confere a partir de agora. Um pleito diferente, com circunstâncias adversas, principalmente relacionadas à saúde pública. Desafio maior para as autoridades competentes. Mas, de forma geral, os piauienses foram às urnas e com tranquilidade. Todas essas ocorrências, apesar dessas prisões, quando nós comparamos aí o Piauí com outros estados, nós não temos aí revelando aí uma violência ou ocorrências muito graves que possam influenciar no pleito eleitoral. A tranquilidade está estabelecida de forma geral, né? Apesar dessas ocorrências, mas como disse, são ocorrências que não são de destaque nem graves que influenciam o pleito eleitoral. A população idosa teve prioridade para votar das 7 às 10 horas da manhã do domingo e compareceram com disposição, mesmo sem serem obrigados. Eu achei bacana, né? Que é mais cedo, né? Aí como eu tenho minha filha aí, eu é mais cedo para ela, que ela já tomou um bocado de remédio, né? Aí chega, ela vai dormir, achei melhor. As questões de votar, lógico. Questão de votar. Está seguindo todas as recomendações, o importante é exercer a cidadania. Exatamente, mas no próximo pleito eu já não vou mais votar, porque eu já estou com meus 70 anos, aí não é obrigado mais a votar, né? O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí divulgou o resultado da eleição aproximadamente 5 horas após o término da votação. Segundo turno, só na capital. Nós estamos profundamente satisfeitos e queremos parabenizar a todos, em especial a equipe de comunicação que esteve dando toda a cobertura, né, com os órgãos de comunicação externo, né, durante todo esse processo. A expectativa da divulgação dos dados das eleições de 2020 era realmente para as 8h30, depois até se falava às 10 da noite. Nós tivemos um atraso considerável por conta deste problema de comunicação entre TREs de todos os estados com o sistema do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo assim, Eliezer, foi uma eleição que, na realidade, trouxe o resultado dos seus
eleitos ou também dos segundo turnos em menos de 24 horas, bem menos de 24 horas, aproximadamente 12 horas após o fechamento das urnas. De certa forma, sim, estamos diante de um excelente modelo de eleições, de coleta de sufrágio de votos, da intenção de votos dos eleitores brasileiros. Realmente é um exemplo para todo mundo. O nosso sistema eleitoral aqui brasileiro já está há 24 anos mostrando eficiência, mostrando também todo esse cuidado da justiça eleitoral com a divulgação dos candidatos eleitos e também da confirmação dos segundos turnos, onde assim os tiverem. Teve esse pequeno percalço, mas totalmente superado. Em menos de 12 horas o resultado já era totalmente conhecido. Verdade. A nível mundial, o Brasil continua carregando essa marca de ter um sistema eletrônico até o momento considerado seguro e eficiente, né? Como você frisou, Lívia, apesar das intercorrências de ontem, a eleição acabou sendo bem conhecida, o resultado em tempo hábil. E, Eliezer, e essa questão também da abstenção? Já conversei hoje na edição do Jornal Dia News desta segunda-feira com uma cientista política de que realmente mostra de que termos apenas 20% de abstenções aqui no estado do Piauí, o melhor resultado de todo o Brasil, é algo bastante positivo. E de acordo com a avaliação da cientista política que nós recebemos na edição de hoje, essa taxa baixa, entre aspas, é claro, comparando, é claro, com outros estados brasileiros, é baixo. Aqui no estado do Piauí mostra um sentimento de desejo de mudança da população. Você acredita que é mais ou menos por isso também? Acredito. As pessoas elas tendem a expressar nas urnas as suas insatisfações. Se de repente uma gestão teve a oportunidade de fazer um trabalho e não fez, as pessoas ou vão votar em opositores ou não vão votar, dada a decepção que sentem. Então, devemos sim considerar, especialmente políticos, candidatos, partidos, o resultado das urnas, não só para definir quem ganhou ou quem perdeu, mas qual a mensagem que as pessoas procuraram passar através da manifestação de seu voto. É uma eleição em segundo turno a jato, temos apenas 14 dias contando com hoje até que seja realizado o segundo turno, dia 29 de novembro de 2020. E é importante também começarmos a destacar a avaliação de algumas personalidades políticas do estado do Piauí. O governador Wellington Dias divulgou um vídeo parabenizando os eleitos do Bloco de Apoio ao Palácio de Karnak. Vamos acompanhar. O povo do Piauí deu uma votação extraordinária, uma ampla maioria para os líderes que foram candidatos em 224 municípios, representando os partidos desse nosso campo político. E também a importante vitória na ampla maioria dos 224 municípios de todo o Piauí. A você eu quero agradecer, porque sei que se empenhou, trabalhou, esteve junto para construir essa vitória. Aqui o meu compromisso, vamos estar juntos. Se você não ganhou as eleições, vamos estar juntos. Se você venceu as eleições, vamos estar juntos e trabalhando ainda mais pelo nosso povo. Aí Eliezer Rodrigues, uma das figuras que foi mais cobrada para ter uma participação nas eleições de 2020 foi o governador do estado, Wellington Dias, que realmente teve que se dividir entre prestar apoio a praticamente todos os 224 municípios em que tinha alguém envolvido aqui no bloco de apoio ao Palácio de Karnak. Está aí o governador parabenizando e também avaliando como positiva a saída deste bloco das eleições em primeiro turno. É verdade, Lívia. Nós vamos detalhar números ainda, mas de já o governador se sentindo satisfeito, contemplado com o resultado das eleições de ontem. Claro, sempre lembrando que o resultado de ontem das urnas é fundamental para o que se projeta ao ano de 2022. Ok. Eliezer, como você já antecipou, nós vamos agora, de certa forma, apresentar com mais detalhes a renovação dos partidos políticos aqui por todo o estado do Piauí, a renovação e também, de certa forma, como que os partidos vão dividir determinadas instituições como a Câmara Municipal de Vereadores. Rafael, por gentileza, você já pode soltar o nome dos 29 vereadores que foram eleitos para a capital do estado do Piauí. Nós temos aí, Eliezer, primeiro colocado em número de votos foi Jeová Alencar, do MDB. Em segundo lugar vem Evandro Ide, do PDT. Fernanda Gomes, uma das grandes surpresas das eleições de 2020, do Solidariedade, foi a terceira mais bem votada. Lembrando que Fernanda é filha do deputado estadual Evaldo Gomes. Tivemos também Levino de Jesus, do Republicanos, Gustavo de Carvalho, PSDB, Paulo da Silva Lopes, do PSDB,
Edson Moura Sampaio Melo, do PSDB, e Luiz André, do PSL, fechando aqui a lista dos 8 primeiros candidatos que já confirmaram presença do ano que vem no parlamento. Na seguida foram eleitos também Aloysio Sampaio, do PP, Leonardo Eulálio, do PL, Terezinha Medeiros, do PSL, José Venâncio, do PSDB, Valdemir Vigílio, do PP, Enzo Samuel, do PDT, Manuel Bezerra da Silva Neto, Neto do Angelim, do PP, também está confirmado presença na Câmara Municipal de Vereadores. Zé Nito, do MDB, também retorna, será reconduzido ao Parlamento Municipal. Temos aqui também Deolindo Moura, do PT, Edilberto Borges, o Dudu, do PT, também confirmando presença no Parlamento no ano que vem. Luiz Lobão, do MDB, Eusuíla Alves Calixto, do PT, Tanandra Sarapatinhas, do Patriota, Poliana Vieira da Rocha, do PV, sendo reconduzida ao Parlamento, Ismael Silva, que nós entrevistamos na edição de hoje, uma surpresa, uma das novidades do Parlamento, também sendo, na realidade, sendo conduzida a primeira vez ao Parlamento Municipal, Vinícius Rondinelli Ferreira Magalhães, do Avante, confirmando também sua eleição neste pleito de 2020. Os 5 últimos candidatos nós vamos apresentar são o seguinte: Alain Brandão dos Santos Souza, do PDT, Renato Pires Berger, nome tradicional da política piauiense e teresinense, voltando ao parlamento, Bruno Galiza Vilarinho Soares, do PTB, Marcos Vinícius Costa, do Democratas, e também Roberval Queiroz, do Democratas. Rafael, vou te pedir para você deixar essa lista soltando aqui, enquanto Eliezer e eu vamos fazer os comentários. Eliezer, nós tivemos uma renovação significativa, aproximadamente 42% dos nomes que vão atuar na próxima legislatura são de nomes novos, nomes que estão realmente se apresentando à população teresinense. Seu comentário acerca deste assunto. Correto, Lívio. 12 nomes eleitos pela primeira vez. Deixar claro que nós consideramos os que vão entrar de fato no parlamento. Aqueles que estão concluindo a atual legislatura, que está perto de ser encerrada, não são mais suplentes, são titulares. Sim. Se fossem suplentes, tinham saído 6 meses antes da eleição. Se não saíram, é porque são titulares. Em sendo eleitos novamente, caracteriza reeleição. Então, não podem ser chamados de novidade no parlamento. Então, de fato, 12 novos nomes vão entrar no parlamento, ocupar cadeira na Câmara Municipal de Teresina. Então, isso representa uma mudança muito significativa. São pessoas de diversos segmentos, outros partidos. Destacar, Lívio, que em 2016 foram eleitos candidatos de 19 partidos. Este ano foram de 15, ou seja, redução do número de partidos, que era um dos objetivos da reforma política que foi colocada, fim das coligações, cada partido lutando por si, pelos seus candidatos, e aí realmente já teve esse objetivo alcançado. Detalhadamente, o PSDB elegeu em 2016 quatro vereadores, e este ano 4 novamente. Eu não tenho uma cartela. Temos uma cartela sobre esse assunto. É porque eu queria começar um pouco mais, Eliezer, sobre essa questão dos nomes que vão estar em nosso parlamento. Nós tivemos aqui o terceiro candidato mais votado, foi Fernanda Gomes, filha de Evaldo Gomes. Nós aqui mais uma vez observamos essa capacidade de transferência de votos de nomes tradicionais da política. Surpreendeu o nome dela estar entre os 3 primeiros? Sim, jovem mulher disputando pela primeira vez, realmente agradou o eleitorado teresinense. É importante reconhecer o mérito dos candidatos ou das candidatas. Por quê, Lívio? Outros nomes também que já tinham tradição política, capital político, apoio formal, dispunham de recursos financeiros, de estrutura, não foram eleitos. Então, não é só porque teve estrutura que a eleição está garantida. É preciso agradar também, convencer. As pessoas, elas olham para o perfil. Quem é o representante? Quem é essa pessoa? Quais as ideias que ela tem, qual é o histórico de vida dela. Isso pesou, então devemos reconhecer os méritos, sim, dessa jovem candidata e de todos aqueles que foram eleitos para uma primeira oportunidade na Câmara. Rafael, por gentileza, vamos para a terceira lâmina dessa cartela, porque eu quero chegar na última parte dos últimos, por assim dizer, que foram eleitos, que entram no parlamento a partir de 1º de janeiro de 2021. Eliezer, nós temos aqui o nome, o 29º, Roberval Queiroz, do Democratas. Nós temos, na realidade, ele teve uma votação, de certa forma, pequena. É claro que nós temos que comparar e também levar em conta toda essa questão de proporcionalidade, também a lei eleitoral, que
apresenta cálculos para que determinados vereadores sejam eleitos. Mas nomes tradicionais como Graça Amorim, Inácio Carvalho, Cida Santiago, nomes grandes, nomes de peso, que foram bem votados, ficaram de fora. Também ficaram de fora nomes aguardados, que tinham-se uma grande expectativa, por exemplo, delegada Anamelca Cadena também, Rubenita Lessa também ficou de fora. É claro, estão no cargo de suplência, mas foram nomes que tiveram uma boa votação, mas que não entraram na lista final. E no caso, Roberval Queiroz teve uma votação, de certa forma, assim por dizer, tímida. Tímida. Quantos votos mesmo, Elias, tu lembra? 1.590 votos. Bem menos do que esses nomes tradicionais que eu já citei, Graça Amorim, Cida Santiago, Rubenita Lessa, Anamelca Cadena. Isso acontece por quê, Elias? Vamos tentar explicar para o pessoal Bem menos, me permita também, do que o primeiro suplente, Caio Bucar. Teve 5.609 votos e não entrou. É suplente. Pode ser que ocupe uma cadeira, mas nada garantido. Isso acontece, Lívio, pelo cálculo da proporcionalidade. A eleição para vereador, deputado estadual, deputado federal, ela funciona com base nesse sistema. Não é simplesmente contar os mais votados e dar o diploma de vereador ou deputado. Não, é proporcional. O quociente este ano foi superior a 15 mil votos. Então era a expectativa de que a cada 15 mil votos aquele partido teria um representante na Câmara Municipal de Teresina. Não houve aquela abstenção alta, esperada, então o quociente se manteve em um patamar elevado. E isso favoreceu partidos mais tradicionais, mas também deu oportunidade a pequenos partidos que contavam até com a maior sobra de votos, que é um outro critério que pesa nesses casos, quando o partido ele não alcança o quociente, mas em termos de sobra de votos que sobraram, ele acaba sendo favorecido em relação aos grandes. E aí se conquista cadeiras, nesse sentido, para os parlamentos. E aí nós vemos o Democratas realmente com esse candidato, capitão Roberval Queiroz, o último colocado na lista, mas eleito titular vereador de Teresina. Vamos para a nossa próxima cartela, Eliezer, porque nós vamos apresentar para o pessoal de casa, Rafael, pode soltar em tela cheia, como que ficou a divisão da Câmara Municipal de Teresina por partidos, Eliezer? Bom, explicar o que está escrito aí. Primeiro que eram 19 partidos que faziam composição, que formavam a Câmara Municipal de Teresina. Agora são 15, pela lista de eleitos. O PSDB, em 2016, conquistou 4 cadeiras. E este ano, 4 cadeiras novamente. Foi o partido, o mesmo partido do prefeito, que conquistou o maior número de vagas na Câmara Municipal. Aí depois veio o Republicanos, que se chamava PRB. Tinha uma cadeira e continua com essa cadeira, especialmente ela pertence a Levino de Jesus. Então, consideramos o mesmo grupo porque não foram candidatos que mudaram do partido. Foi o partido que mudou de nome. Quem era PRB passou a ser Republicanos. Vem depois o MDB, que tinha 2 cadeiras, agora tem 3. O PSD, que tinha 1 vereador, agora tem 2. O PP, que tinha 2 e fez 3 vereadores agora. Solidariedade, já colocamos aqui o caso da jovem advogada Fernanda Gomes. Solidariedade tinha 1 cadeira, permanece com 1 até o momento. Próximo material, nós vamos observar que o PV tinha 1 e continua, que é de Poliana Rocha. O PDT cresceu de 1 para 3, triplicou sua bancada na Câmara Municipal de Teresina. Depois o PSL, que tinha 2 cadeiras, continua com 2. O PT, que tinha 2 cadeiras, agora tem 3, uma mulher eleita, inclusive. O Patriota, isso. O Patriota, que tinha 1 cadeira, agora continua com 1, só que não é mais do Dr. Lázaro. É uma outra candidata que ocupa esta vaga no Patriota. Os novos partidos que não tinham nenhuma cadeira e conquistaram. O PL conquistou 1 vaga, o Avante 1, o PTB 1, o DEM 2, de 0 a 2, é um resultado muito expressivo. E, mais uma vez aí repetindo, 12 novos vereadores, um saldo de renovação de 41,3%. Nós então podemos concluir, aliás, com base nesses dados que você preparou para a gente, de que o PDT, que realmente conseguiu triplicar a quantidade da sua representatividade no parlamento, e também o Democratas, que não tinha ninguém e fez 2 cadeiras, são os grandes vencedores dessa disputa nas eleições 2020 para vereador de Teresina. E também temos, é claro, o PSDB se mantendo forte, mantendo, é claro, se fazendo uso da tradicionalidade do partido aqui na capital do estado do Piauí e mantendo a sua maior bancada,
preservando de fato os quatro vereadores que se tinha antes, as 4 cadeiras que eram destinadas ao partido antes, foram mantidas nas eleições de 2020. O PT também cresceu, né? Depois de realmente muito ter sofrido com esse sentimento anti-esquerdista, antipetista na capital do estado do Piauí. Militando sempre na oposição. Claro. Conseguiu aumentar a sua representatividade, mas na minha avaliação pessoal, nós temos PDT e Democratas como os grandes vencedores dessas eleições, porque realmente conseguiram galgar um espaço maior do que tinham antes. Verdade, Lívio Galeno. E dizer que esta composição da Câmara Municipal deve ser modificada. Vai depender do próximo prefeito eleito. Então, o próximo prefeito pode fazer mudanças, chamar aliados para cargos de primeiro escalão na prefeitura e aí suplentes de partidos da base naturalmente são convocados para compor o parlamento municipal. Mas isso nós só vamos saber próximo ano, quando o novo prefeito assumir e começar a montar a sua equipe de governo. Elias, eu quero comentar aqui com você uma questão interessante que realmente já está tratada no portal odia.com. Nós vamos repercutir daqui a pouco com a participação do Jorge, mas eu acho que também é interessante comentar aqui com você. No topo da tabela nós temos o candidato que foi mais votado, era o atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Jeová Alencar, do MDB. Estima-se, de acordo com a prestação de contas de Jeová, que ele gastou aproximadamente R$100 mil nesta campanha. Realmente um dinheiro bem investido porque trouxe o resultado que ele esperava. Foi reconduzido ao cargo de vereador e como o mais votado da capital do estado do Piauí. Mas também na outra ponta, nós temos uma estreante lá no Parlamento Municipal a partir de 1º de janeiro de 2021, que é a Sara Socorro, me esqueci. Sarapatinhas? Sarapatinhas, eu esqueci o nome dela. Jéssica, por gentileza, me lembra o nome dela. Nós temos a Sarapatinhas, que foi realmente Tanandra, não é isso? Tanandra Sarapatinhas, muito obrigado, Jéssica. A Tanandra, ela já conversou também com a nossa reportagem. Elias, sabe quanto que ela gastou? Quanto? R$5 mil. E foi eleita. Olha só, bem menos do que muitos candidatos. Ouvi falar em milhões e milhões. Aí alguns candidatos, eu gastei 2 milhões, 3 milhões e ela com menos de 5 mil reais. 5 mil reais conseguiu ser eleita. Nós estamos falando, é claro, de uma renovação necessária para a nossa política, da força do discurso, da força das redes sociais, mostrando aqui a sua importância, lembrando que em contexto de pandemia foi a principal, talvez a principal estratégia adotada pelos candidatos nessas eleições de 2020. A presença nas redes sociais e, é claro, também o discurso, Elias, discurso uma que causa. Convence. No caso dessa candidata, uma causa. Ela Proteção defende animal. a bandeira da causa animal. Ela é uma militante forte, efervescente desta área e isso realmente lhe rendeu esta oportunidade de representar o povo na Câmara Municipal e garantir mais proteção e direito aos animais. Ela é a candidata do Patriota, no caso, vai assumir, por assim dizer, a cadeira que era ocupada por Dr. Lázaro, de certa forma vai continuar com o Partido Patriota, só que desta vez com a Tanandra Sarapatinhas. Eliezer, nós temos também aqui para encerrar o quadro de hoje uma terceira análise que você fez para a gente, falando na realidade, olhando para o estado do Piauí como um todo, no que diz respeito à conquista de prefeituras por parte dos partidos políticos. Eliezer. Sim, informação importante hoje, mais importante ainda em 2022. Vamos lá, começando pelo começo. Então, vamos observar a quantidade de prefeitos que cada partido teve a oportunidade de fazer neste pleito de 2020. O Progressistas, disparado na frente, isolado, conquistou 84 das 224 prefeituras do Piauí. Meta colocada e meta alcançada. O senador Ciro, presidente nacional do partido, falou até no próprio dia da eleição, enquanto acompanhava a votação do candidato Kleber Montezuma, que pretendia fazer entre 80 e 90 prefeitos. E assim meta disse, ousada, assim fez. meta cumprida. Exatamente. Na sequência, o segundo partido que mais conquistou prefeituras piauienses foi o PSD, do deputado Júlio César e do deputado Georgiano Neto. Conquistou 40 prefeituras do estado do Piauí. Depois, o MDB conquistou 35 prefeituras. Na sequência, PT conquistou 24. Depois, o PTB, 14. Vamos só fazer uma correção. Na verdade, foram 15. O PTB conquistou 15 cadeiras. 14 é o número do partido na urna. Seria muito coincidência, né? PTB, 14 prefeitos. Mas não foi isso. Foram 15. Fazendo aí essa correção. Republicanos, 9 prefeituras conquistadas, PL 7, PSB 4, Democratas 2, Democracia Cristã, que é o DC, o PSDB e o PDT, cada partido desse conquistou uma
prefeitura. Então, qual é a análise importante nesse momento? Nós já vimos explorando, Lívio, o acirramento entre progressistas e PT, dada a divergência declarada entre o senador Ciro Nogueira e o governador Wellington Dias. Então, se formos fazer as contas, já considerando que prefeitos representam a consolidação da base política, o Progressistas larga na frente, larga com 60 prefeitos a mais do que o PT. Aí PSD e MDB ganham um papel bastante disputado, porque vão fazer o contrapeso aí nessa balança. A que grupo resolverem pertencer, se aliar em 2022, vão fazer aí uma grande diferença, uma diferença significativa. Mas de já vemos que o foco e os objetivos do Progressistas têm sido alcançados aqui no Piauí. Eliezer, quero te perguntar uma coisa. Nas tuas contas, o PSB de Wilson Martins é ou não é da base do governo Wellington Dias? Oficialmente, não. Oficialmente não, permanecem militando na oposição, na Assembleia, em outros municípios também há esse acirramento. Por que eu te perguntei isso? Porque excluindo os 4 prefeitos eleitos pelo PSB, nós temos aqui a base, o grupo de apoio ao governo Wellington Dias, aqueles partidos políticos que estão mais próximos ao governador, tendo um total de 121 prefeituras. E é importante lembrarmos que eu estou falando desta grande base, que inclui, atualmente, é claro, PSD, MDB, PT, PTB e PL. Somados os prefeitos conquistados por esses partidos, nós temos 121 prefeituras, de certa forma, por assim dizer, que têm uma tendência a estar próximo com o grupo comandado por Wellington Dias nas eleições 2022, que vai determinar o próximo governador do estado do Piauí. Mas, Eliezer, é importante nós dizermos que nem sempre a tendência de um prefeito em um determinado município é aquela mesma seguida pelo seu partido no âmbito estadual. Nós encontramos particularidades por todas as prefeituras do interior do estado do Piauí, onde um prefeito, por exemplo, podemos dizer do MDB, não está tão próximo assim do Partido dos Trabalhadores. Essas particularidades têm que realmente serem levadas em consideração. Por isso que realmente o partido maior, né, Joãozinho Félix, foi eleito pelo MDB e não estará próximo. O candidato do PT, que disputava a reeleição. Por isso, Eliezer, que de certa forma realmente o Partido Progressistas é o grande vencedor dessas eleições, porque conseguiu sozinho 84 prefeitos. Aqui, de certa forma, nós temos 121 prefeitos ligados ao mesmo grupo político de Wellington Dias, mas não dá para se garantir de que esses 121 prefeitos marcharão junto com o Partido dos Trabalhadores e conforme a indicação do governador Wellington Dias nas próximas eleições do ano de 2022, não é, Eliezer? O Progressistas foi o grande vencedor das eleições. Isso, muitas articulações ainda vão acontecer, negociações, haverão ainda os rompimentos, as traições. Então, 2022 está só começando. Você está aguardando, Eliezer? Não, você está falando a realidade da política teresinense e piauiense como um todo, não é isso? Eliezer, mas de certa forma o primeiro turno foi tranquilo. É uma avaliação que nós podemos fazer. Foi um primeiro turno, apesar dos pesares, com baixo índice de crimes eleitorais. O balanço que foi divulgado pela Polícia Militar do Estado do Piauí é, sim, satisfatório. E nós podemos dizer de que, realmente, os candidatos, apesar de continuarem promovendo aglomerações por todo o Estado do Piauí, foi só o que se viu, aglomeração em contexto de pandemia. Mesmo assim, de certa forma, as eleições foram cumpridas. E, é claro, o nosso papel aqui também acompanhando o primeiro turno também foi cumprido. Que venha o segundo turno. É verdade. Nós aqui, Lívio Galeno, estimulamos as boas práticas, o voto consciente, a presença no local de votação. Então, nos sentimos aqui de coração limpo, de alma lavada, de consciência pura, de que deixamos aqui a melhor colaboração para o estado do Piauí. Eleições em segundo turno, Eliezer, você acredita que realmente... Eu já tinha comentado com a cientista política, mas agora eu quero saber também a sua opinião. Vai ser pedreira? Muito, muito. A começar pelos candidatos que não foram eleitos, mas que tiveram expressiva votação, e esses candidatos devem declarar apoio a alguém ou não. Se permanecerem neutros, também muda muito a estratégia do jogo.
A grande namorada do segundo turno é Jessi Fonseca, candidata do PSC, que conquistou mais de 50 mil votos do eleitorado teresinense. Nós tínhamos uma entrevista agendada com a Jessi para esta segunda-feira, mas por conta de problemas pessoais ela teve que cancelar a agenda como um todo nesta segunda-feira. Voltaremos ainda a entrar em contato com ela nesta semana, Eliezer, porque já vi algumas articulações políticas, alguns comentários e análises políticas dizendo que é muito difícil Jessi estar junto ao MDB por conta de uma proximidade histórica entre o partido de Temístocles Filho e também o governador Wellington Dias. Talvez esta proximidade não seria algo que agradaria o PSC, em particular a Jessi, mas também Jessi bateu muito no candidato Kleber Montezuma. Fez história nas eleições 2020 criticando o PSDB. E agora? Então ela vai ter que se posicionar e justificar o seu posicionamento. E claro, Lívio, transferência de votos não é fácil. Não quer dizer que o candidato que ela abraçar vai ganhar 50 mil votos a mais. Não é assim. É feito um percentual para se tentar aí realmente favorecer um grupo ou outro. E essa tentativa de transferências de votos, Eliezer, pode até soar mal para uma carreira política que está nascendo neste exato momento. Se ela não escolher bem o lado ao qual ela vai apoiar nas eleições em segundo turno, ela pode se queimar. Concordo, ela recebeu os votos de protesto, ela recebeu os votos que expressam desejo de mudança. Uma candidata que se lança pela primeira vez em uma chapa pura, em um partido com pouca tradição, com pouco espaço na mídia e ter toda essa representatividade, essa aceitação nas urnas, isso mostra que as pessoas viram nela uma alternativa bem diferente e depositaram nela a sua esperança. Então, a decisão que ela vai tomar em relação ao segundo turno é realmente de muito peso, de muita responsabilidade. Eliezer, muito obrigado pelo seu trabalho na cobertura, muito obrigado pela sua participação hoje e que venha o segundo turno. Boa tarde. Boa tarde, até amanhã. Eleições 2020 aqui na tela da sua O Dia TV. Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.